que daqui a pouco isso vai deixar de ser assunto. Eu acho que esse é um risco, que nós corremos, esse é um risco. Mas pior que esse risco é nós sempre abordarmos a questão das mortes no trânsito como simples números. Né? Eu acho que quando a gente trata só como os dados que foram... né? Exatamente. Como recentemente o Ministério da Saúde divulgou que em 2010, os dados preliminares, foram 40.610 vítimas fatais no trânsito. O que significa isso? Porque nos feriados, realmente, o que se estabelece é isso. É a gincana de números. É o ranking 40, de acidentes e mortes. Aí não se, muitas vezes, e é isso realmente, eu faço esse juízo crítico da imprensa, que muitas vezes um feriado aconteceram 20 mortes, e no outro ano 25. Não vai se estudar se 20 foi num único acidente de ônibus. E os outros 25 foram 25 acidentes. Não, só se quer saber o número de mortes. Exatamente. 20 a 25. Ah, tá morrendo mais gente ou menos, enfim. Mas é importante, às vezes, isso que tu colocaste. Os porquês. Como foram esses acidentes? Quem são essas pessoas? Quem são essas famílias que choram a perda no trânsito, que ficam anos e anos sem compreender o que efetivamente aconteceu, ou o porquê que aquilo aconteceu. E, Rodrigo, como é que vocês trabalham isso lá no Grupo Sinos, lá na Rádio ABC 900? Porque tu está me trazendo, estás tratando aqui de uma outra consciência, um outro olhar sobre o trânsito. Porque, claro, na segunda-feira, os jornais, quando tem que botar a manchete, não dá para explicar na manchete. Muitos precisam vender o jornal e aí o número vende mais do que o conteúdo. O rádio é um pouco diferente, né, Rodrigo? Dá para trabalhar de outra maneira, né? Dá, não é tão diferente, mas não deixa de ser um pouco diferente, porque a gente consegue... em determinados momentos, aprofundar um pouco mais, porque a gente não lida tanto com a manchete, como tu bem disseste. Então, a gente tenta fazer um relato, principalmente quando é aqui na nossa região, com o familiar, com aquela pessoa envolvida, por que aconteceu, comprou um carro na véspera e saiu para dirigir, ganhou um carro e não tinha noção nenhuma, e recém tinha tirado a carteira, enfim, para fazer com que isso seja... apesar da dor da morte, tentar transmitir uma mensagem educativa, né? Da educação, entrando nessa área de que não foi por acaso que aconteceu aquilo, ou dizendo que havia um buraco persistente, que se havia avisado e não se fez como solucionar aquele problema. Enfim, se consegue, ou se tenta pelo menos, esmiuçar um pouco mais aquela tragédia. Tem uma fala do nosso diretor técnico do Detran que ele sempre coloca assim: antes de qualquer acidente, houve uma infração de trânsito. Eu acho muito verdadeira essa fala, gosto de repeti-la, porque... antes de qualquer acidente... houve uma infração de trânsito. Mas a infração de trânsito, a gente poderia colocar também um problema na estrada. Isso é uma infração de trânsito ou não? Porque eu posso estar dirigindo a 80 por hora e ter um panelão na rodovia... Estou na direita, estou fazendo a via correta e posso capotar. Pode acontecer. Pode né? acontecer, mas aí eu acho mais que é a exceção exceção. do que a regra. Exatamente. Aí a gente vai falar de direção defensiva, de atenção, de comportamento, Exatamente. Né? Porque aí a ultrapassagem. O ranking de infrações não tem mudado nos últimos anos. Excesso de velocidade é o campeão. Né? Depois nós temos cinto de segurança... o álcool... Ingestão de bebida alcoólica. Mas a ingestão de bebida alcoólica, ela não está nos primeiros 5 lugares. Ela está mais ali embaixo. Né? Cinto de segurança, uso do celular na direção, né? E o excesso de velocidade, ultrapassagem proibida. São as infrações que estão no ranking. E são as infrações fatais. Quando tu colocaste no bloco anterior que as matérias de jornais, revistas... eram para saber se a lei seca tinha pegado ou não no Brasil. Eu insisto muito lá na rádio que eu acho que o Brasil é dos poucos países do mundo, se não o único, que se debate se uma lei vai pegar ou não. A lei é lei e cumpra-se. E a lei seca, quando entrou no início, tinha toda aquela celeuma, aquela mobilização, vans depois de festas, enfim, e passou.
E agora já vão-se em jantas, em eventos, se bebe uma cervejinha só, 2 cervejinhas e se volta para dirigir. E aí se debate, a lei pega ou não pega, eu não consigo entender isso. A lei é para ser cumprida. E não vai ser debatida se há legisladores, se há poder legislativo, executivo que sancionam uma lei, cumpra-se. Mas a respeito disso, tem se mostrado muito isso na mídia, né? Talvez a televisão, pela questão imagética da sociedade que a gente vive, que é a da imagem, ela normalmente apresenta, né? Sobretudo no final de semana, segunda-feira, naquele balanço do final de semana, se mostra que as pessoas beberam, e aí se mostra o rosto das pessoas, se mostra o carro. Isso tem ajudado? Não tem? No ponto de vista da educação para o trânsito, por exemplo, professor Janaína, isso lhe parece que ajuda no processo de conscientização ou é mais um espetáculo da mídia? Depende a forma que isso é abordado, né? E de como é a consciência dessas pessoas que realmente estão olhando. Então, volto assim a falar dos nossos alunos, né? Essas pessoas que estão interessadas em participar mais efetivamente do trânsito diariamente, assim. Alguns vêm, então, assim, com esses do dia a dia, do final de semana, assim, de ir para festa ou de estar num postinho, né, como nós comentamos antes, e isso é um comportamento que tem que mudar. Então, eles entram em sala de aula e a gente começa a falar sobre essa questão da educação, do comportamento, algumas coisas que realmente o uso do cinto. Tem alunos que chegam dizendo, não utilizo o cinto no fim de semana, eu gosto de tomar uma cerveja. Olha, isso vai ter que ser Mas daí, em cima do que tu mudado, propõe, Santuário, o risco é a questão da banalização. Exatamente. Esse é o risco. Isso que eu falei das manchetes. Toda segunda-feira aparece alguém se recusando a fazer um bafômetro, trupicando e sem conseguir falar uma frase articulada. Isso chama atenção num primeiro momento. Vai ter 1 milhão de acessos no YouTube num primeiro momento. Daqui a pouco já vai ter 500 mil, daqui a pouco já vai ter 100 mil e daqui a pouco... Mas o aluno, ele consegue depois, né, perceber. No primeiro momento, alguns eles ficam assim, né, assustados. Mas eu vou ter que mudar a minha vida totalmente. Alguns hábitos, sim, tu vai ter que mudar. Não tem saída, né? Tem senão não tem espaço para ser um formador. Agora, 30 segundos para cada um, para as reflexões finais sobre o assunto mídia e trânsito. Tânia. Eu colocaria assim, até dando um pouquinho de sequência do que estava sendo colocado, eu acho que cada pessoa, ela muda o comportamento de diversas formas. Né? Tem aquelas que se impactam com campanhas mais lúdicas, aquelas que se impactam, que mudam o comportamento com campanhas e posicionamentos mais pesados, mais impactantes. Mas, enfim, a questão do trânsito, no meu entendimento, ela é comportamental. As pessoas conhecem o que devem fazer, conhecem as leis de trânsito. A questão é comportamental. É necessário, urgente, a mudança de comportamento. E aí a mídia tem um papel importante. Fundamental. Muito bem. Rodrigo. Enquanto veículo de opinião pública, formador de opinião informativo, o rádio cada vez mais vai ser útil nesse aspecto, tanto para criar consciência quanto para prestar uma utilidade pública. Então, o rádio está em todos os locais, está nos carros, está inserido no trânsito e ele cada vez mais vai buscar e vai precisar oferecer isso para quem escuta. E na questão trânsito, aí é a opinião pessoal, aí realmente a questão é de consciência, a questão é de punição e a questão é de que todos acham que o outro erra. E o bom senso tem que ser aplicado para a gente. E aquele jeitinho tem que ser dado para a gente. Então, quando nós tivermos a noção e a consciência de que nós somos os outros dos outros, bom, meio caminho vai estar andado e aí talvez só na questão de uma estrada mal sinalizada ou alguma coisa assim, nós teremos essa carga de mortes que acontece. Do contrário, a gente vai continuar debatendo se uma lei pega ou não no Brasil, porque a aplicação da lei é muito relativa, infelizmente. Muito bem. Professora Janaína. Acho que concluindo, a questão comportamental, a questão da consciência, né? Cada um de nós, com certeza, é o responsável pelas suas ações e por tudo que está acontecendo. Então, vai continuar essas manchetes, a questão da mídia com fatos impactantes, mas tudo isso realmente não vai mudar se cada um de nós não fizer a nossa parte. Não mudar o nosso comportamento e não enxergar o trânsito como parte da educação. Muito bem. Ok.
Jornalista Tânia Bamp, coordenadora de assessoria de comunicação do Detran, radialista e diretor da Rádio ABC 900, Rodrigo Giacometti, e professora Janaína Cardoso, pedagoga e coordenadora do curso de extensão da área de segurança e trânsito. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi, sem dúvida, ótimo poder dialogar sobre esse assunto e jogar umas ideias para o nosso público entender um pouco essa relação da mídia com o trânsito. E você que esteve conosco no Mídia em Foco, siga com a gente. No próximo programa, outro tema relacionado à nossa vida e à mídia. Até lá!